Não são somente famosos que morreram por causa de IST. Qualquer um pode contrair algum tipo de infecção, então é importante que você se proteja. Mas como alguém pode se proteger, vocês possam perguntar? Bom, existem vários tipos diferentes, o que será possível ver em outros vídeos deste canal. Mas hoje iremos focar principalmente nas tão famosas camisinhas. Vamos começar falando da sua importância. O preservativo, ou camisinha, é o método mais conhecido, acessível e eficaz para prevenir as infecções de ISTs e gravidez não planejada. Também é o único método contraceptivo de dupla proteção. E que poucos sabem é que o preservativo também é capaz de evitar alguns tipos de câncer relacionado com o HPV, que foi mencionado antes no vídeo, como o câncer de colo, de útero, o pênis, no ânus, na boca e na garganta. Você pode usar esses preservativos toda vez que você fizer sexo vaginal, anal ou oral. Os preservativos eles não impedem somente a gravidez, mas também as ISTs. Durante o sexo homossexual também deve ser utilizado. E lembrando que as camisinhas saborizadas não devem ser usadas em penetração. Como também em relação ao sexo vaginal. Apenas um dos parceiros deve utilizar o preservativo, por ter um risco de fricção entre as camisinhas e rasgue elas. Existe preservativo tanto masculino quanto feminino. O masculino tem que abrir cuidadosamente e remover com a mão o preservativo da embalagem, colocando o preservativo na cabeça do pênis ereto e rígido. Caso você não seja circuncidado, é necessário primeiro puxar a pele para trás. Então, apertar a ponta do preservativo para eliminar o ar e depois desenrolar o preservativo. Após o ato sexual, antes de tirar o pênis, segure o preservativo na base. Em seguida, retire o pênis, mantendo o preservativo no lugar. Remova cuidadosamente o preservativo e o jogue no lixo. No caso do feminino, para colocar a camisinha é preciso encontrar uma posição confortável. Pode ser em pé, com o pé em cima da cadeira, sentada com os joelhos afastados, agachada ou deitada. Depois de achar a posição ideal, segure a camisinha com o anel externo pendurado para baixo. Aperte o anel interno e introduza na vagina. Com o dedo indicador, empurre a camisinha mais fundo possível. A camisinha deve cobrir o colo do útero. O anel externo deve ficar uns 3 cm para fora da vagina. E não estranhe, pois essa parte fica para fora serve para aumentar a proteção. Durante a penetração, pênis e vagina se alargam, então a camisinha se ajusta melhor. Uma vez terminada a relação, retire a camisinha apertando o anel externo. Torça a extremidade externa da bolsa para garantir a manutenção do esperma no interior da camisinha. Puxe-a para fora delicadamente. O que não deve ser feito é reutilizar o preservativo e mais de uma pessoa utilizar o preservativo durante o ato. A maioria dos preservativos são feitos de látex e podem conter lubrificantes, espermicidas ou retardantes que alteram sua composição química. O modo de fabricação é o mesmo independente da matéria-prima. A borracha passa por um processo de vulcanização em que sofre uma injeção de calor e pressão para ficar mais resistente. Depois, recebe alguns produtos químicos que endurecem ainda mais o elástico e reduzem alguns de seus componentes alérgicos. Por fim, a borracha é moldada no formato tradicional, aquele formato, em uma forma de vidro e passa por um banho de talco e sílica antes de ser finalmente embalada e despachada rumo à sua carteira. Muitas pessoas se perguntam como os preservativos surgiram. Os primeiros protótipos dos famosos preservativos sexuais que conhecemos hoje surgiram na antiguidade, em civilizações como a chinesa e a grega. Há mais de 3.000 anos atrás, os chineses fabricaram a primeira versão feita a partir da combinação do papel de seda e a aplicação de óleos lubrificantes. Ainda entre eles, pode-se encontrar a presença de preservativos femininos feitos com produtos de origem vegetal. Entre os gregos existem relatos mitológicos e históricos que falam do uso de bexigas natatórias de peixes e a bexiga das cabras como uma forma de método contraceptivo. Durante a Idade Média e Moderna, temos menções de relatórios médicos recomendando a utilização de envoltórios penianos produzidos com linho. Além do tecido, era recomendada a aplicação de substâncias supostamente medicinais, como chás de erva, absinto, urina, e partes sexuais de animais eram alguns dos estranhos ingredientes sugeridos como forma de prevenção da sífilis. Na França, no século XVI,
Não. Na França, no século XVII, as falas sobre o uso da camisinha como método contraceptivo apareceram, mas não com o intuito de se controlar a quantidade de filhos de uma família, e sim para evitar dificuldades financeiras e sociais causadas com os polêmicos filhos bastardos. Já nessa época, os preservativos feitos de veludo e seda eram vendidos de forma clandestina, pois os representantes da igreja condenavam o uso de instrumentos que bloqueavam os fins reprodutivos do sexo. Com as liberdades da Revolução Francesa, as promessas caóticas da teoria malthusiana serviram para que os preservativos fossem fabricados e comercializados em maior escala. E para que os preservativos fossem mais resistentes e maleáveis, houve a descoberta do uso da borracha e o processo de vulcanização ao longo do século XIX. Na década de 1920, as situações de guerra e preservativo entraram em franco combate, e assim os preservativos foram severamente proibidos em terras francesas nessa época. O grande objetivo da medida era recuperar a população assolada com as baixas da Primeira Guerra Mundial e a terrível epidemia da gripe espanhola. Assim, a Europa precisou se reconstruir com o nascimento de novos braços e por isso a camisinha foi suspensa. Em 1930, a fabricação das primeiras camisinhas descartáveis produzidas a partir do látex foram apresentadas. Na Europa, essa novidade se tornou um sucesso, ao contrário dos Estados Unidos, onde a produção não teve o mesmo impacto no mercado consumidor. E a partir da década de 60, a impopularidade da camisinha se ampliou com a comercialização das pílulas anticoncepcionais, e com isso as doenças sexualmente transmitíveis percorreram até os finais da década de 1970. Para tu adquirir gratuitamente, é possível pegar em qualquer serviço público de saúde, mas caso tu não saiba onde retirá-los, ligue para o Disque Saúde, que o número é 136, pois é um direito de todo cidadão brasileiro. É isso, meus queridos e queridas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem ligados que daqui a pouco vai ter mais vídeo nesse canal. Espero que tenham aprendido bastante sobre os assuntos retratados nesse vídeo. Até logo!